Olá, queridos amigos do nosso Centro Espírita Seja Barra. É uma alegria muito grande, meus irmãos, participarmos desse trabalho com Jesus e por Jesus. A nossa casa espírita está crescendo muito e precisa da sua ajuda. Olha, nós já temos as reuniões públicas abertas. Só para a gente recordar, na quarta-feira temos reunião 15h30 e às 20 horas. Na quinta-feira temos reunião às 18h30. E no sábado temos reunião às 17h30. E a Iraci manda avisar a todos vocês que o salão estará aberto 2 horas antes. Então, se você vai na quarta às 15h30, você pode chegar até 1h30, que a casa já está aberta, para você botar o nome das pessoas que você quer irradiar, para você pegar um lugar, porque o salão não pode ficar completo, né? Assim, então você chegando cedo, você vai pegar um lugar. E terminando os lugares, vai fechar, porque não podemos ainda ter aglomeração, não é mesmo? Então, a gente conta com a compreensão de todos vocês. E o nosso estudo hoje, hashtag 43, é o penúltimo programa. A semana que vem teremos o nosso último programa. Então, o nosso estudo hoje vai ser, nós vamos finalizar o estudo, que a semana que vem vão ser umas considerações finais. Nós vamos finalizar os nossos estudos com Código Penal da Vida Futura. Como é importante nós sabermos, prestarmos muita atenção nesses ensinamentos. Então, o nosso curso Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico, que foi iniciado, hashtag 1, foi iniciado dia 5 de fevereiro, e hoje nós já estamos finalizando, hoje nós estamos no dia 25 de novembro, né? Nesse 25 de novembro, nosso próximo estudo, então, será o final do nosso curso de acordo com o planejado. Graças a Deus, conseguimos levar todo o estudo, e estamos, assim, muito felizes, porque o nosso grupo, o nosso curso, teve muita participação. Quando eu vou olhar lá, não só no chat, que eu vejo tantos amigos que participam do chat no dia mesmo que ele acontece, né? Porque esses estudos são inéditos exatamente na quarta-feira, às 18h30, que é o horário que nós abrimos lá em fevereiro na Casa Espírita, quando a gente ainda não sabia da pandemia. Enfim, e aí nós vamos terminar na próxima semana, que é, eu acho que 2 de dezembro, né, quando nós finalizaremos o nosso curso de acordo com a programação. E ficamos muito felizes quando a gente vai assistir os cursos atrasados, né, as aulas atrasadas, quando a gente vai assistir, a gente vê, nossa, muitos compartilhamentos, e a nossa gratidão é muito grande por isso. Hoje, inclusive, vamos ler essa página primeiro, Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, capítulo 7. Qual é a relevância desse estudo para a nossa vida? Esse estudo nos dá uma ideia de como nós devemos caminhar na presente existência. Essa existência é muito importante para a iluminação do nosso corpo espiritual. Como diz Leon Denis, eu sempre gosto de repetir isso, ele diz: cada existência é um verdadeiro rejuvenescimento para a alma, porque em cada existência nós temos a oportunidade de adquirir conhecimentos e de refazer as nossas caminhadas equivocadas do passado. Então, meus irmãos, esse estudo, Código Penal da Vida Futura, a minha filha que é advogada diz assim: mas mãe, tem Código Penal da Vida Futura? Eu falei: tem, minha filha, lê para você ver que interessante,
porque você sabendo o que você não deve fazer já é um grande ganho, não é assim? Porque o Código Penal brasileiro, não sei nem quantos itens que tem, mas o Código Penal da Vida Futura são só 33 itens. Olha que maravilha. Você sabendo esses 33 itens, você ficará mais habilitada nesta encarnação para não repetir os mesmos erros de outrora, né? Então vamos seguir. Primeiro eu gostaria de agradecer todos esses nomes que nos acompanharam durante todas as aulas, impressionante. E muitos desses nomes que estão aí, e outros que não coube, que eu vou colocar ainda na semana que vem, compartilharam os nossos estudos, fazendo com que chegasse a muitos corações, a muitas casas espíritas pequenas que precisam do conhecimento. Então, muito obrigado ao Bruno Campo, ao Mino Jorge, Mino Jorge, Miriam Canelas, Solange Santos, Regina Flores. Regina Flores vai receber até menção honrosa, porque não só participou de todos os chats, quanto também compartilhou entre todos os seus amigos, né? Maria Rita Soares também, Dione Mendes Melo, Filipe Migal Tarciano, Thaís Helena Nogueira, Cláudia Brum Motê, Raquel Lucero, Cláudia Schwartz, Grupo Espírita Semear, Damião Onofre Rosa, Maria Inês Maia, Leda Ribeiro, Cláudia Almeida, Rosane dos Santos, Rosana Mota, Elvira Lopes, Cristiana, Marta e tantos outros participantes que na semana que vem nós daremos segmentos falando, mas o importante é que esses nossos irmãos compartilharam esses conhecimentos. Muitos deles que estão aí não assistiram a todas as aulas no dia que ela foi lançada, mas eu quero crer que eles assistiram, não naquele horário, mas em horários diversos, porque a internet nos proporciona isso, né? Assim, então, amigos que participaram e compartilharam os nossos estudos. Vamos seguir. O Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Aí na gravura a gente lembrou a escala espírita, que o Kardec faz um estudo pedagógico maravilhoso da escala espírita, mostrando os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos perfeitos e os espíritos, os imperfeitos e os perfeitos. Dentro dessa escala tem uma gama de divisão. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente lembra que na dimensão espiritual, como diz no Código Penal da Vida Futura, há uma continuidade. Não há como você mudar de turma, como dizem os amigos espirituais. Você não pode pular de degrau. Você vai de degrau em degrau, como numa escola. Você faz o básico, depois você vai para a universidade, depois você vai para o curso superior. Assim também é o nosso aperfeiçoamento moral. Por isso, Kardec fala no Código Penal da Vida Futura, com a ajuda dos imortais, que a alma ou o espírito, que a alma revestida do seu perispírito, né, é o espírito. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências
de todas as imperfeições que não tenha conseguido corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, nós já estudamos o corpo espiritual, a gente sabe que tudo, absolutamente tudo, fica gravado nesse corpo espiritual. Por isso eles falam, todas as imperfeições que ainda tivermos na nossa alma imortal, porque essa evolução, nós somos criados simples e ignorantes, mas com o potencial da inteligência e o potencial do amor para serem desenvolvidos. Em cada existência, a gente tem as nossas conquistas e tem também os nossos erros, né? Porque não somos perfeitos ainda e certamente vamos nos equivocar. Tudo isso fica registrado no nosso perispírito e como tudo é vibração, o nosso perispírito vai vibrar numa velocidade que nós tivermos conquistado. Assim, por isso que todas essas imperfeições vão pesar na hora da gente ir para a dimensão espiritual, porque nós vamos para a dimensão que o nosso perispírito conseguir entrar, né? Assim, se a gente não tiver as vestes nupcial, que Jesus contou uma parábola para explicar isso. Se nós não tivermos as vestes nupciais, ou seja, se nós não tivermos conquistas morais, intelectuais que permita uma vibração mais elevada, nós vamos para sociedades na dimensão espiritual do nosso nível evolutivo, tá bom? Qualquer coisa, a gente está às ordens para esclarecer. Perfeição versus o sofrimento. Os espíritos de primeira ordem, né, são chamados espíritos puros. Então, naquela ordem, na escala espírita, os espíritos puros são de primeira ordem. De segunda ordem são os perfeitos ou imperfeitos, não me lembro direitinho, e lá os de terceira ordem são os menos desenvolvidos. A completa felicidade a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, atenuante de sofrimentos. Deixa eu ler isso de novo. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Sim, claro. Se nós aqui somos apegados às coisas materiais, quando a gente chegar numa dimensão que nada daquelas coisas que nós fomos apegados existem, então nós vamos ficar apegados aqui na Terra, vamos ficar sofrendo as vibrações, né, a psicosfera do nosso globo, porque não conseguimos desvencilhar dos nossos apegos. E muitas vezes esses apegos são preocupantes, quando a gente se apega a uma só pessoa, ou quando a gente se apega às coisas que a gente tem, quando a gente se apega ao dinheiro, quando a gente se apega ao poder, todas essas coisas que geram sofrimento quando nós vamos para a dimensão espiritual. Então, os itens do Código Penal, eles falam isso, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, purificação completa do espírito, quando ele já conquistou na Terra tudo que ele veio fazer, que a gente vem numa missão, né?
e quando a gente conquista o nosso planejamento com o qual nós viemos para realizar, nós vamos para a dimensão espiritual melhor e depois retornar em mundos melhores. Mas quando nós estivermos purificados, o que está dizendo perfeição versus sofrimento, quando nós não tivermos mais nenhuma reparação a fazer, mais nenhuma expiação, e tivermos conquistado tudo que essa escola nos proporcionou, nós então vamos passar para mundos melhores. E talvez não precisemos, no final dessa jornada, na perfeição, nós não precisaremos reencarnar, né? Assim nós vamos viver no estado de céu. O céu e o inferno é um estágio, né, da nossa alma imortal. O nosso perispírito será tão purificado que se confundirá com a matéria da nossa alma imortal. O amor incondicional. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, essa frase de Jesus, ela é fundamental para a gente entender o Código Penal da vida futura. A cada um será dado segundo as suas obras. Está muito claro isso. Aí você pode dizer assim, mas eu não fiz mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém, mas quanto bem você fez? Isso é que nós aprendemos no Código Penal, que não basta só não fazer o mal. É da lei de Deus, da lei do amor, lei da caridade, lei da ação e reação, que nós façamos o bem. O bem é soberano, é a lei maior do nosso Pai, é a lei de amor, né? Onde fica o umbral? O sofrimento depende da imperfeição e o gozo da perfeição. Já falamos isso no slide anterior, né? O sofrimento depende da imperfeição. Das nossas quantidades de erro que trazem sofrimento para a nossa vida. Não é Deus que nos pune, não existe isso. Deus não pune ninguém, como também não precisa nos perdoar, porque o nosso juiz não é Deus, ele não nos julga. Ele nos criou para o amor e a felicidade, para isso que ele nos criou. Para que nós pudéssemos, através das nossas escolhas, conquistar a nossa felicidade definitiva. Então a gente pode dizer como Sartre, né? Então esse Deus, ele nos faz imperfeitos e depois nos pune pelos erros que nós cometemos. Então ele não sabe, ele que é onisciente, onipresente, não sabe que a gente vai cometer erros? Sabe. Deus sabe que nós vamos cometer erros que têm atenuantes e agravantes. Mas o livre-arbítrio, a liberdade, é a maior conquista dos seres intelectuais. Nós já temos consciência. Então, nós temos inscritos dentro de nós as leis do nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos, quer queiramos ou não. A gente pode dizer, mas eu não sabia que era assim. Tudo bem, tem atenuantes. Se você não sabia e repetiu o erro, você tem atenuantes. Como disse o próprio Paulo de Tarso, ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero mais fazer, isso eu faço. Por que até o grande legislador romano passava por essa inquietação? Porque crescer espiritualmente, conquistar a nossa liberdade definitiva, conquistar o amor para a nossa alma, não é uma tarefa pequena.
É uma tarefa gigantesca. Para isso, a gente tem que se dedicar muito ao estudo, né? Mas a gente precisa tomar consciência que o gozo da perfeição, ela acontece para todos nós, assim como o sofrimento das nossas imperfeições, porque Deus nos ama e quer que aprendamos com os nossos erros. Ficou claro? Aí onde fica o umbral? É a pergunta que a Preci faz. O umbral existe? O umbral foi um termo criado pelos espíritos para nos esclarecer que existem regiões em que são criadas pelos nossos próprios pensamentos, são organizadas por espíritos que intelectualmente são desenvolvidos, mas moralmente ainda são perversos. Então eles criam regiões onde acolhem espíritos de vibrações semelhantes. Então o umbral existe na sua própria consciência. Porque quando você não se perdoa dos seus equívocos, ou mesmo quando você se perdoa, mas existe essa mancha no seu campo perispirítico, esse campo perispirítico vai ser atraído para regiões ainda desse estágio evolutivo. Então você pode dizer assim, então o umbral pode ser em qualquer lugar? Sim, tem várias regiões umbralinas em torno dos planetas de expiações e provas, construídos, esses lugares de sofrimento, construídos pela própria consciência culpada para receber os seus afins. Então, o umbral é essa construção mental de espíritos ainda em busca do aprimoramento. São regiões de sofrimento que existem na nossa psicosfera. O egoísmo. Está ali um espírito das sombras, né, no desenho, virando a cara do indivíduo que vai passando pelo homem que está sob a dor, para que ele não veja. Muitas vezes a gente usa essa atitude egoísta, né? A gente está vendo a dor ali e passa ao largo, com medo de contágio, de contaminação de qualquer doença, com medo também de ser agredido ou de ser abordado por aqueles pedintes, né, que estão na rua. Então, diz no Código Penal: não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, também como o bem que deixou de fazer na vida terrestre. Isso é uma reflexão profunda, porque às vezes as pessoas se organizam para fazer o bem, como são as casas espíritas, as casas religiosas, né, de modo geral, e essas pessoas ficam nos pedindo, muitas vezes nos implorando para a gente ajudar. E dentro das nossas possibilidades, a gente acaba ajudando mesmo, claro, porque a gente sabe que é importante a caridade, a beneficência, né? Mas ocorre que muitas dessas organizações, eles utilizam esse dinheiro para ganho próprio. Então, traz essa desconfiança na nossa alma. Então, o que os espíritos nos orientam? Ajude dentro da sua possibilidade e deixe na consciência dessas pessoas o uso do dinheiro de forma desonesta. Infelizmente, tem isso, meus irmãos. Mas não deixemos de ajudar, pelo amor de Deus, porque o bem que nós fazemos é multiplicado por muito na hora da do nosso julgamento pessoal.
Quando nós vamos para a dimensão espiritual, segundo o Código Penal da Vida Futura, a gente toma conhecimento de todas as escolhas que fizemos. Até porque não adianta tentar negar que fez isso ou aquilo, porque está registrado no nosso psiquismo. Então, o auto-perdão é muito importante nesta existência, em qualquer existência. Quando a gente percebe que errou e a nossa consciência fica exigindo que a gente faça uma reparação desse equívoco cometido, até mesmo por ignorância, então, quando a nossa consciência fica pedindo a reparação, vamos fazer o possível de reparar. E se não pudermos reparar, se for uma coisa irreparável, a caridade é o caminho mais curto para a reparação. Porque o apóstolo João disse, a caridade cobre a multidão dos nossos erros. É levado muito em consideração o bem que nós possamos fazer. O bem versus o mal. Preci botou aí um desenho interessante de um homem passando, se equilibrando, né? Se equilibrando ali numa vara de madeira, né? Porque a gente fica mesmo nesse mundo de expiações e provas, onde nós estamos muito mais próximo da animalidade do que da angelitude, é um verdadeiro ato de heroísmo você se manter ligado no bem. Porque a todo instante nós estamos sendo convidados a participar desse mundo da ilusão, né? A ficarmos distraídos, capturados por esse mundo de consumo, esse mundo da ilusão. Então, os Espíritos dizem, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma, que se perca, mesmo para os mais perversos. Então, mesmo aquela pessoa que fala, meu Deus, foi um monstro. Onde está esse monstro? Foi tanta maldade, tanta crueldade. Esse monstro teve uma mãe. Ele teve as mesmas oportunidades, não as mesmas não podemos dizer, mas ele teve oportunidades semelhantes dentro do seu merecimento para se tornar melhor. E não conseguiu. Mas ele terá muito mais oportunidades para realizar a reparação. Então é importante a gente olhar os nossos irmãos que estão cometendo equívocos muito graves, que a gente olhe com compaixão, porque só ele, só nós, a cada um será dado segundo as suas escolhas, segundo as suas obras. Essa é a lei, meus irmãos. Dura lex, né? A lei é dura. Essa é a lei. E nós acreditamos na lei porque ela é infinitamente justa. O nosso Pai não poderia agir de forma diferente, porque nós todos somos irmãos. E Ele criou leis justas para que nós possamos caminhar, compreendendo a vantagem dos nossos acertos e as desvantagens dos nossos erros, né? Assim, podemos culpar a ninguém. Pluralidade das existências. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga.
Se não for em uma existência, será na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Até eu suspiro fundo, porque se o nosso erro foi muito grande, às vezes a gente gasta muito mais do que uma encarnação para refazer todo o equívoco provocado, para refazer todos os nossos erros. E quando a gente dá uma rápida olhada assim à história da humanidade, e todos esses registros nós temos dentro de nós, como diz Dr. Jung, o inconsciente coletivo, quando a gente dá uma rápida olhada para a nossa história evolutiva, foi sempre banhado em sangue, em covardia, em realizações perversas, meus irmãos. Claro que uma falange enorme de espíritos sempre estiveram na Terra, nos ajudando, nos apontando o caminho. Em cada século a gente percebe um ou vários indivíduos iluminados para nos ajudar a vencer as imperfeições da nossa alma. Leon Denis diz que o século XIX foi o século das revelações. Por isso, Conan Doyle diz que o mundo recebeu uma invasão organizada de espíritos de Jesus, da falange de Jesus, para nos conduzir ao caminho do bem, porque ele acredita que nós, seus filhos, temos a luz e temos condições de fazer brilhar a nossa luz. A gravidade da falta, a expiação, varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que forem ou que for cometida. Então, essa combinação, né, análise combinatória que a gente fala, são N elementos, N a N, porque às vezes uma falta que você comete, digamos que você resolva para assustar uma pessoa que não gosta, botar fogo na casa dela. Só que esse fogo foi colocado de uma forma tão amadora que o fogo cresceu e atingiu um edifício inteiro. E todo o edifício, muita gente se queimou, muita gente sofreu. A responsabilidade foi sua. Você pode dizer assim, mas estava na hora deles resgatarem o erro que eles cometeram. Muitas vezes sim. Muitas vezes, por exemplo, o caso daquele circo lá que pegou fogo, daquele edifício Joelma no passado, né? Do Brumadinho, aquele negócio que se rompeu. As pessoas que permitiram que aquilo acontecesse são responsáveis por aquilo tudo. E a consciência deles é quem vai cobrar. Então tem atenuantes e agravantes, mas não dá para a gente julgar. Só a própria pessoa envolvida nos equívocos é que poderá no futuro nos contar, como vem espírito nos contando, né? Eu psicografei 3 livros. O primeiro livro, A Memória e o Dom, que é uma verdadeira história do meu grupo familiar. Depois eu psicografei Um Estranho Condomínio, que é a história de uma grande personalidade que viveu no seio da igreja. E depois A Imperatriz por um Dia, que ainda tem o livro na Nachata, se vocês quiserem conhecer, é maravilhoso a história da Bianca Lância. Ela veio nos contar, 500 anos depois, o que aconteceu com ela por conta de ações naquela vida em que ela relata. Então, a gravidade da falta
muitas vezes faz com que você atinja não só a pessoa que você gostaria ou de se vingar, ou gostaria de impor sofrimento de alguma forma, mas ela tem um círculo vicioso de comprometimento. Então, vamos ficar atento antes da gente tomar uma atitude qualquer de revide ou de raiva, qualquer coisa, meus irmãos, que toda essa energia na lei da ação e reação não só volta para nós, mas volta às vezes em situações de mais dor, né, do que deveria ser. Os 3 passos. Então, olha só que coisa linda, essa parte do Código Penal, né? Os 3 passos importantes. O arrependimento pode ser o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? A gente deter esse círculo vicioso de dor. Tem uma historinha muito interessante que as pessoas sempre contam para falar nesse círculo vicioso de dor. Diz que um homem, vamos botar uma mulher então, né? A gente põe nas costas dos homens todos os erros do mundo. Vamos colocar aí que uma mulher, funcionária pública, saiu para trabalhar e ela estava muito estressada porque tinha muita coisa que fazer em casa, no ombro da mulher sempre cai muito mais responsabilidade, aí ela saiu muito estressada, no caminho ela bateu com o carro, ou bateram no carro dela, no que bateram no carro dela, ela já estava atrasada, né, para ir para o trabalho, ela brigou muito com o homem que bateu no carro dela, chamou ele de irresponsável, tiveram uma briga horrorosa. E aí, com esse clima, aquele homem que sofreu aquilo tudo, que também se atrasou no trabalho, que cometeu realmente aquele erro, e cada um foi para o seu trabalho, né? Chegando lá no seu trabalho, vamos falar da mulher, chegando lá, ela recebeu uma bronca do chefe, e ela não podia falar nada, ela engoliu aquilo tudo. Quando chegou em casa, ela chegou lá, o primeiro aborrecimento do filho dela, ela bateu no menino, o menino chutou o cachorro mordeu a sogra, então a sogra que morava com ela, então criou-se um círculo vicioso de dor. Ao passo que se o comportamento fosse outro, se houvesse ali uma compreensão, um pedido de perdão de ambas as partes, se no serviço ela fosse penalizada, mas ela conseguisse entender, perdoar, etc. e tal, se o comportamento fosse outro, poderia interromper esse círculo vicioso de dor. Por isso que Chico Xavier diz que a gente deve ser terminal de fofoca. Também já falei isso, a gente acaba ficando repetitivo, né? Mas quando alguém vem te contar alguma coisa ruim a respeito de alguém, fecha ali, termina ali, não passe para frente. Porque, na verdade, a gente vai passando para frente, vai aumentando um ponto, né? Vai aumentando mais inverdades e acaba criando um ciclo vicioso de dor. O nosso projeto é o arrependimento, quando a gente se equivoca, o pedido de perdão, para ver se é possível reparar, e depois, de alguma maneira, se o erro foi muito grave, nós vamos ter que expiar, ou seja, sofrer as dores daquelas imperfeições, às vezes por mais de uma encarnação. A reparação consiste em fazer o bem
aqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, numa existência posterior, encontrará as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e, em condições voluntariamente escolhidas, fará tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Olha que lindo, né? Então, se você tem uma necessidade enorme de perdoar tudo que uma pessoa que convive com você faz, às vezes a gente vê nesses relacionamentos verdadeiros heróis e heroínas. Você fala, gente, como que ela suporta? Como ele suporta? Mas no íntimo, meus irmãos, pode ter certeza, aquele suporte, aquela compreensão, aquela necessidade de estar junto com abnegação e compreensão é a necessidade da reparação e, quando não, da expiação. Quando a dor é muito forte, é a expiação escrevendo ali, né? Eu me lembro lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá na salinha da costura, tinha uma irmã nossa que ela tinha um filho que era o arrimo da família. Ele que trabalhava para sustentá-la e a irmãzinha que era excepcional, que tinha deficiência mental. E ele foi atropelado e ele não tinha plano de saúde e ela ficou vivendo muito tempo da ajuda das pessoas, abnegada àquele menino, se dedicando profundamente. Tinha dia que ela ia trabalhar lá com a gente na costurinha, ela cantava, suas lágrimas corriam assim, e a gente via o tamanho da dor daquela mãe, né, trabalhando fora, cozinhando para fora, lavando para fora, uma pessoa extraordinária, e a gente no fundo sabia que era uma expiação com aquele espírito que ela aceitou como filho. Muito linda essa história da dona Lucy. Não sei se algum dia eu vou reencontrá-la, mas tem muitos anos que a gente trabalhou junto, e o seu exemplo amoroso sempre falou muito forte na minha alma. Peraí, deixa eu ver, eu li isso aqui. Lemos, né? A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, numa existência posterior encontrará as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, fará tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então é isso aí. A purificação. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a espiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados. Claro, né, meus irmãos? Isso aí o texto já está bem claro, né? A gente, como disse Jesus, ele diz, dali não sairás até pagares o último feitio. A nossa consciência não nos dará trégua até ficarmos limpos dos nossos equívocos. Então, sabendo disso, né, a gente vai ficar mais esperto ao agir de forma contrária ao que a nossa consciência diz, não é assim? Vamos descer mais uma. A proteção de Deus.
quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus, nosso Pai, jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda ou guia espiritual, que por eles vela na persuasão de inspirar-lhes bons pensamentos e desejo de progredir. Então é bom a gente lembrar que ninguém nunca está sozinho. Solidão não existe, tá? Solidão por falta de companhia não existe. Nunca pensa, meu irmão, você que mora sozinho, você que mora sozinha, não se preocupe, você está amparada pela dimensão espiritual. Às vezes tem gente que me fala, ai, Leila, eu tenho tanta pena daquela senhora que mora sozinha. Não precisa ter pena, ao contrário, ore por ela, para que ela se fortaleça na fé, porque ela não está sozinha, ninguém nunca está desamparado. Todos somos filhos de Deus. Não é assim? A responsabilidade. Preci coloca aí o desenho de um suicida, né? Que se pendurou numa corda e se enforcou. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. O suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Olha que coisa séria, e é mesmo, né? Se você poderia ter evitado que um irmão se suicidasse por sua falta de generosidade, por sua falta de compreensão, você se torna responsável por aquele ato extremado. Não é assim? Então, cada equívoco nosso tem atenuantes e tem agravantes. Eu tenho um amigo lá em Juiz de Fora, grande amigo, nós trabalhamos junto muito tempo, que a sua filha, de 15 anos, suicidou. Ele ficou desesperado, ele espírita, a filha também frequentando a mocidade e tudo mais, e ninguém percebeu que ela estava envolvida por um obsessor do passado, um caso bastante sério. E esse obsessor conseguiu fazer com que ela repetisse os mesmos erros cometidos em existências anteriores. É muito duro, meus irmãos, você perceber que não pôde evitar, né, assim? E ele ficou cheio de culpa e a gente o cercou de muito carinho, porque os pais não podem se culpar pelas ações dos filhos. Claro que nós somos figuras importantes na vida dos filhos, mas eles já trazem em si a bagagem de outras vidas. E a vigilância da individualidade é dela. Ela que deu guarida à influência do obsessor. Ela não conseguiu vencer a influência do obsessor. Então, cada caso tem agravantes e tem atenuantes. Então, a gente sempre tem que pedir muito a Jesus que nos ampare ao educarmos os nossos filhos, para que a gente não deixe que as nossas imperfeições interfiram demais nas ações dos nossos filhos. Mas nós não somos Deus, nós somos imperfeitos, então a gente vai errar também, né? Mas a oração nos ajuda muito a nos auto-perdoar quando erramos e a ficarmos mais atentos. O nosso guia espiritual, nós temos que evocar que esteja conosco nas nossas decisões importantes. Inferioridade moral.
Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Olha que coisa séria que o Código Penal da Vida Futura nos fala. Conheço uma pessoa espírita, casada há muitos anos, com um homem trabalhador da doutrina espírita, e ele não queria se desvencilhar do seu lar. Ele desencarnou e ficou lá no lar, e a esposa alimentando a sua presença lá, não deixando que os amigos espirituais pudessem socorrê-lo, levá-lo para a dimensão espiritual que ele precisava estar. E aí foi acontecendo um adoecimento dela, pelo fato de estar obsidiando, digamos assim, o próprio marido. Isso é mais comum do que se pensa, meus irmãos. Então temos que orar muito para os nossos amigos que desencarnam e também para aqueles irmãos nossos que às vezes a gente não tem convivência e soube por amigos que ele cometeu suicídio. Temos que orar muito por eles. Divaldo ainda tinha essa prática, eu achei muito interessante. Ele olhava nos jornais sobre os suicidas e ele, nas suas preces, orava por aquelas pessoas que tinham suicidado. Inclusive, ele conta, né, nas suas histórias, na sua vivência, que um daqueles suicidas, certa feita, veio lhe agradecer o quanto que aquela oração lhe foi favorável, né? E esses mortos-vivos, que nós já estudamos, né, no livro da Ivone, eles ficam ao nosso redor. E às vezes são espíritos medianos, não são tão inferiores, mas têm uma inferioridade moral que não conseguem vencer. Eles preferem ficar habitando no ambiente onde eles estavam acostumados. Então é preciso que oremos para que eles consigam enxergar a dimensão espiritual e o socorro que lhe virá caso ele se arrependa e queira dar continuidade ao seu progresso moral. O livre-arbítrio. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependendo do seu livre-arbítrio. Tudo depende da nossa própria iniciativa, nosso livre-arbítrio, né? Nós temos liberdade de dizer: eu não quero mais esse pensamento, ou eu vou alimentar esse pensamento. É uma decisão individual, né? Assim, a gente, Emmanuel tem uma advertência sobre isso, que eu também falei isso durante o curso, que ele diz assim: quando um pensamento teima em se fixar, às vezes você não quer pensar naquilo, o pensamento volta. E você não quer mais pensar naquilo, o pensamento volta. Então, quando o pensamento teima em se fixar, cuidado, meus irmãos. Examine o pensamento. Você, como eu, todos nós, podemos estar na mira dos espíritos obsessores que nós já estudamos aí para trás. Então, a liberdade do pensamento, o primeiro pensamento é sempre nosso. Não vamos alimentar pensamento de dor, pensamento de tristeza, né? Assim, vamos examinar a qualidade dos nossos pensamentos. A todo momento, tem uma amiga minha, até que ela falou para mim: Leila, minha mãe sofre tanto, acamada, tantos anos, e de vez em quando me veio esse pensamento
quisera que ela morresse. Eu chego a pedir a Deus a morte dela. Depois me dá um remorso, me dá um arrependimento. Eu falei, não, minha amiga, não fica triste com esses pensamentos, não. Eles vêm mesmo, nós somos humanos. É por amor à sua mãe que você pensa nisso, que você sabe que a vida continua, mas se ela precisa desse processo de dor antes de desencarnar, ou dessa provação de ficar aprisionado nesse corpo, é que ela ainda necessita desse período para o desapego. Nós somos ainda muito apegados e às vezes a gente precisa de um período de desapego. Então esses pensamentos vêm, são pensamentos cruéis, nós não somos ainda bons. Como disse Jesus, bom mesmo é nosso Pai que está nos céus. Ainda não conquistamos a bondade. Mas a gente não pode alimentar esses pensamentos, porque aí você acaba cometendo uma bobagem, como foi o caso da Bianca Lancia no meu livro Imperatriz por um Dia. Ela alimentou um pensamento cruel e errou muito por conta daquele pensamento. Conclusão. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. É verdade, meus irmãos. Viver. Aliás, saiu um WhatsApp tão bonitinho, né, daquela frase que está no túmulo de Allan Kardec, que fala assim, viver, morrer, né? Acho que é assim, vivo e nascer, morrer, como é que é? Naître e morrer. Nascer, morrer, renaître encore, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então é muito lindo isso. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, né? E somos a vida, nós transitamos na vida, porque a vida é Deus pensando, somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, e estamos aqui agora, nessa existência, granjeando conhecimentos, reparando os nossos erros, muitas vezes expiando as nossas faltas, mas vamos progredir sem cessar até a perfeição da nossa alma, até alcançarmos a perfeição. Então, essa caminhada evolutiva é muito lindo. É uma caminhada evolutiva que Jesus fala no Sermão do Monte. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a gente nasce lá simples e ignorante, depois começamos com as nossas aflições, porque as aflições já representam uma caminhada evolutiva. Depois ele diz, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então ele nos mostra que ao valorizarmos a mansuetude, ou seja, ao vencermos as paixões violentas da nossa alma, teremos chance de continuar nessa escola chamada terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então já é um nível de consciência um pouquinho maior, que a gente chega, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Então a gente já chegou no nível evolutivo um pouquinho maior e nós seremos saciados quando nós compreendermos as leis imutáveis do nosso Pai. Depois ele diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é um nível evolutivo um pouquinho melhor
quando nós compreendermos a misericórdia do nosso Pai e sermos também misericordiosos com os nossos irmãos, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, conquistarmos a paz, meus irmãos. Como disse Jesus, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vou lá dar, porque a paz no mundo é a ausência de guerra, mas a paz do Mestre é a guerra íntima, é a conquista moral, da evolução moral, né? E por último ele fala, bem-aventurado quando vos perseguirem, vos caluniarem por conta do meu nome, para a gente perseverar até o fim, porque o bem é soberano. O mal, já repetimos isso e vamos repetir ainda mais, o mal por si só não existe. O que existe é o bem. O mal é uma negação transitória do bem. Ele existe sim, mas não por si só. Nós não temos um Deus do mal, como imaginávamos antigamente, a luta do bem contra o mal, né? Do demônio, do Satanás. Não, os demônios são nossos irmãos, Satanás também, e um dia eles serão bons, porque essa é a lei maior do nosso Pai. Todos nós teremos muitas chances de progresso, mas por que não começar agora, nesta existência? Estamos vivendo uma grande pandemia. Tomar cuidado com o nosso corpo, temos aprendido a lavar as nossas mãos, a evitar as contaminações, estamos guardados dentro de casa para voltarmos para dentro de nós mesmos, não é isso? Repensar a nossa vida. Que escolha nós temos feito, meus irmãos? A dor ainda é necessária, mas pode ser retirada da nossa evolução se nós fizermos a escolha pelo projeto de amor do nosso Pai. Então vamos juntos. Muito obrigado por vocês participarem desses estudos. Eu aguardo vocês na semana que vem, mas já antecipo um bom Natal para todos. Natal com Jesus, né? Boa entrada de ano para quem não puder assistir a outra aula. Estamos finalizando o curso Devassando o Invisível pelo intercâmbio mediúnico, entendendo com mais profundidade o que é a mediunidade, essa possibilidade de entrarmos em sintonia, com segurança, com os nossos irmãos da espiritualidade, que este ano de 2020, que nós tivemos tantas oportunidades de renovação, que nós perdemos também os amigos, perdemos entre aspas, porque ninguém morre, né? Esses nossos amigos estão já na dimensão espiritual. Às vezes a gente brinca, eu e meu marido, assim, estão mexendo na nossa prateleira, porque depois, numa faixa etária, você se imagina um pouco mais para lá do que para cá, né? Mas isso também, quem sabe, é Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos aprendendo a amar no projeto de Jesus. Aceitem o nosso coração, a nossa gratidão e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.